Agora nós vamos ver de forma dublada, com o timbre da voz idêntica à voz original, o primeiro discurso público de Trump desde a sua tentativa de assassinato. Bora? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Nossa. Obrigado, Dana. Obrigado, Kid Rock, às vezes conhecido como Bob. E obrigado, Lee, desde o começo. Muito obrigado mesmo. Que talento incrível. Que música linda. Realmente linda. Antes disso, teve um show, aí Trump tá agradecendo. Amigos, delegados e compatriotas, estou aqui diante de vocês esta noite com uma mensagem de confiança, força e esperança. Daqui a 4 meses teremos uma vitória extraordinária e daremos início aos 4 melhores anos da história do nosso país. Juntos, vamos inaugurar uma nova era de segurança, prosperidade e liberdade para cidadãos de todas as raças, religiões, cores e credos. A discórdia e a divisão na nossa sociedade precisam ser sanadas. Temos que resolver isso rapidamente. Como americanos, estamos unidos por um destino único e compartilhado. Ou nos erguemos juntos, ou caímos separados. Estou me candidatando a presidente para toda a América, não para metade dela, porque não há vitória em vencer apenas por metade da América. Então, nesta noite, com fé e devoção, eu aceito com orgulho a indicação de vocês para presidente dos Estados Unidos. Muito obrigado. Um discurso que tá tentando unir a população, né? Quebrar um pouco a polaridade. Muito obrigado. A plateia não deixa o cara falar, velho. Muito obrigado. E nós vamos fazer isso corretamente. Vamos fazer do jeito certo. Permitam-me começar esta noite expressando minha gratidão ao povo americano pela demonstração de amor e apoio após a tentativa de assassinato no meu comício no sábado. Como vocês já sabem, a bala do assassino passou a menos de 1 centímetro de tirar minha vida. Muitas pessoas me perguntaram o que aconteceu. Conte-nos o que aconteceu, por favor. Então vou contar exatamente o que aconteceu. E vocês nunca ouvirão isso de mim uma segunda vez, porque é realmente muito doloroso de contar. Era uma noite quente e agradável em Butler Township, na grande comunidade da Pensilvânia. A música tocava alto e a campanha estava indo de vento em popa. Subi ao palco e a multidão estava em êxtase, aplaudindo freneticamente. Todo mundo estava radiante. Comecei a discursar com muita convicção, energia e entusiasmo, falando sobre o excelente trabalho que meu governo realizou na questão da imigração na fronteira sul. Atrás de mim e à direita havia uma telona mostrando um gráfico das travessias de fronteira durante meu mandato. Os números eram simplesmente impressionantes. Para dar uma olhada no gráfico, comecei a virar para a direita. Assim. E estava quase virando um pouco mais. Sorte que não cheguei a fazer isso, quando ouvi um zunido forte e senti algo bater com tudo na minha orelha direita.
Pensei comigo mesmo, nossa, que foi isso? Só podia ser um tiro. Levei minha mão direita à orelha e depois abaixei. Minha mão estava coberta de sangue. Havia sangue por toda parte. Era impressionante. Percebi imediatamente que a situação era gravíssima e que estávamos sob ataque. Num só movimento, me joguei no chão. As balas continuavam voando enquanto os corajosos agentes do serviço secreto corriam para o palco. E eles realmente fizeram isso. Eles se lançaram em direção ao palco. Essas são pessoas incríveis que correram um grande risco, posso lhe garantir, e se jogaram em cima de mim para me proteger. Havia sangue jorrando por toda parte, mas mesmo assim, de alguma forma, eu me sentia muito seguro, porque tinha Deus ao meu lado. Eu realmente senti isso. O incrível é que antes do tiro, se eu não tivesse movido minha cabeça naquele último instante, a bala do assassino teria atingido perfeitamente o alvo e eu não estaria aqui esta noite. Nós não estaríamos juntos. O aspecto mais incrível do que aconteceu naquela noite terrível sob o sol poente foi realmente visto depois em quase todos os casos, como você provavelmente sabe, e quando até mesmo uma única bala é disparada, apenas uma única bala, e tivemos muitas balas sendo disparadas. Normalmente, multidões correm para as saídas ou entram em pânico, mas não neste caso. É muito incomum. Essa multidão imensa, de dezenas de milhares de pessoas, ficou parada sem se mover um centímetro. Na verdade, muitos deles, corajosamente, mas de forma automática, se levantaram procurando localizar o atirador. Eles perceberam imediatamente que era um atirador, e então começaram a apontar para ele. Dá para ver isso se você olhar para o grupo atrás de mim. Esse era só um grupo pequeno comparado ao que estava na frente. Ninguém correu e, por não haver tumulto, muitas vidas foram salvas. Mas não é por isso. Eles sabiam que eu estava em apuros sérios. Eles viram. Eles me viram cair. Eles viram o sangue e acharam, na verdade a maioria achou que eu estava morto. Eles sabiam que era um tiro na cabeça. Eles viram o sangue. E tem uma estatística interessante. As orelhas são a parte que mais sangra. Se algo acontece com as orelhas, elas sangram mais do que qualquer outra parte do corpo, por algum motivo. Os médicos me falaram isso. Eles perguntaram, mas por que tem tanto sangue? Ele respondeu, são as orelhas. Elas sangram mais, então aprendemos algo. Mas eles simplesmente não sabiam. Eles não sabiam. Era uma multidão linda, simplesmente. Eles não queriam me abandonar, sabiam que eu estava em apuros. Não queriam me deixar sozinho e dava para ver esse amor estampado nos rostos deles. Pessoas incríveis. São pessoas realmente extraordinárias. As balas voavam por cima de nós, mas eu me sentia tranquilo. Mas agora os agentes do serviço secreto estavam se arriscando. Eles estavam em um território muito perigoso. As balas passavam raspando por eles, faltando pouquíssimos centímetros. E então tudo parou de repente. Nosso atirador de elite do serviço secreto, de uma distância bem maior e com apenas um tiro, tirou a vida do assassino, neutralizou-o. Eu não era para estar aqui hoje à noite. Não era para estar aqui.
Obrigado. Mas não é bem assim. E vou lhes dizer: estou aqui diante de vocês nesta arena apenas pela graça de Deus Todo-Poderoso. Ao acompanhar as notícias nos últimos dias, muita gente diz que foi um momento providencial. Provavelmente foi mesmo. Quando me levantei cercado pelo serviço secreto, a multidão ficou confusa porque achava que eu estava morto e houve uma tristeza enorme, enorme mesmo. Eu podia ver isso nos rostos deles enquanto olhava ao redor. Eles não sabiam que eu estava olhando, achavam que tudo tinha acabado, mas eu podia ver claramente. Eu queria fazer algo para que soubessem que eu estava bem. Levantei o braço direito, olhei para as milhares e milhares de pessoas que esperavam sem fôlego e comecei a gritar: lutem, lutem, lutem. Vai. Assim que meu punho cerrado se ergueu bem alto no ar, como todos vocês viram, a multidão percebeu que eu estava bem e rugiu de orgulho pelo nosso país como nenhuma outra multidão que eu já ouvi antes. Nunca ouvi nada parecido. Pelo resto da minha vida, serei grato pelo amor demonstrado por aquela plateia gigante de patriotas que resistiu bravamente naquela noite fatídica na Pensilvânia. Tragicamente, o atirador tirou a vida de um dos nossos compatriotas americanos, Corey. Uma pessoa inacreditável, todos me dizem. Inacreditável. E feriu gravemente dois outros grandes guerreiros. Falei com eles hoje, David Dutch e James Copenhaver. Duas pessoas excelentes. Também conversei com as 3 famílias dessas pessoas extraordinárias. Nosso amor e orações estão com eles e sempre estarão. Nunca vamos esquecê-los. Eles vieram para um grande comício. Eram trumpistas fervorosos, quero dizer a vocês. Eram trumpistas fervorosos. E ainda são. Mas infelizmente para Corey, temos que usar o passado. Ele era incrível. Era um ex-chefe dos bombeiros altamente respeitado. Respeitado por todos. Estava acompanhado por sua esposa Helen, uma mulher incrível. Falei com ela hoje, devastada. E 2 filhas preciosas. Ele perdeu a vida agindo abnegadamente como um escudo humano para protegê-las das balas. Ele se jogou sobre elas e foi atingido. Que homem extraordinário ele era. Quero agradecer ao Corpo de Bombeiros e à família por enviarem o capacete e o uniforme dele. Foi um gesto muito significativo e eles vão fazer algo muito especial quando o receberem de volta. Mas fizemos algo que, embora não se compare ao que aconteceu, nem de longe é importante. Tenho muito orgulho em dizer que nos últimos dias arrecadamos 6,3 milhões de dólares. Esse dinheiro é para as famílias de David, James e Corey, incluindo uma doação de um amigo meu que acabou de ligar. Ele me enviou um cheque, está aqui mesmo, acabei de recebê-lo, $1 milhão. De Dan Newland. Obrigado, Dan.
E novamente, ao falar com a família, eu disse: bem, vou enviar muito dinheiro para vocês, mas sei que não posso compensar a perda. Todos eles disseram a mesma coisa. O senhor tem razão. Agradecemos muito o que está fazendo, mas nada pode substituir Corey e os outros dois. Aliás, eles ficaram muito, muito gravemente feridos, mas agora estão se recuperando. São verdadeiros guerreiros. Agora, peço que façamos um momento de silêncio em homenagem ao nosso amigo Corey. Não há amor maior do que dar a própria vida pelos outros. Foi esse espírito que forjou a América nos seus momentos mais sombrios. E é esse amor que levará a América de volta ao topo das realizações e da grandeza humana. É disso que precisamos. Apesar de um ataque tão horrível, estamos unidos esta noite mais determinados do que nunca. Eu estou mais determinado do que nunca e vocês também estão. Assim como todos nós. Nossa determinação é inabalável e nosso objetivo continua o mesmo: oferecer um governo que sirva ao povo americano melhor do que nunca. Nada vai me impedir nesta missão, porque nossa visão é justa e nossa causa é pura. Não importa que obstáculo apareça em nosso caminho, não vamos quebrar, não vamos ceder, não vamos recuar. E eu nunca vou parar de lutar por você, sua família e nosso magnífico país. Jamais. E tudo o que tenho para dar, com toda a energia e garra no meu coração e na minha alma, eu prometo à nossa nação esta noite. Muito obrigado. Eu faço essa promessa à nossa nação. Vamos dar a volta por cima no nosso país e vamos fazer isso muito rapidamente. Obrigado. Esta eleição deve ser sobre os problemas que o nosso país enfrenta e como tornar a América bem-sucedida, segura, livre e grande novamente. Numa época em que a nossa política muitas vezes nos divide, agora é hora de lembrar que somos todos concidadãos. Somos uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. E não devemos criminalizar a discordância ou demonizar o desacordo político, que é o que tem acontecido no nosso país ultimamente num nível que ninguém jamais viu antes. Nesse espírito, o Partido Democrata deve parar imediatamente de usar o sistema de justiça como arma e rotular seu oponente político como inimigo da democracia. Especialmente porque isso não é verdade. Na verdade, sou eu quem está salvando a democracia para o povo do nosso país. E uma notícia bombástica, como você provavelmente já ficou sabendo, na segunda-feira uma decisão crucial foi tomada por uma juíza federal muito respeitada na Flórida, Aileen Cannon, constatando que o promotor e o caso dos documentos falsos contra mim eram completamente inconstitucionais e o processo inteiro foi arquivado. Com toda essa repercussão, o caso foi arquivado. Se os democratas querem unificar nosso país, eles deveriam abandonar essas perseguições políticas que venho enfrentando há cerca de 8 anos.
e eles deveriam fazer isso sem demora e permitir que uma eleição aconteça à altura do nosso povo. Nós vamos ganhar de qualquer jeito, mas à altura do nosso povo. Nesta jornada, estou profundamente honrado em contar com a companhia da minha incrível esposa, Melania. E Melania, muito obrigado. Você também fez algo realmente lindo, uma carta à América pedindo união nacional. E isso realmente pegou o Partido Republicano de surpresa. Vou te dizer, foi lindo. Na verdade, algumas pessoas muito importantes disseram que deveríamos pegar essa carta e colocá-la como parte da plataforma republicana. Isso seria uma honra, não é? Certo, senhor congressista? Mas cativou tanta gente. Então, também quero agradecer a toda a minha família por estar aqui. Don, Kimberly, Ivanka e Jared, Eric e Lara, Tiffany e Michael, Baron. Nós amamos nosso Baron. E claro, meus 10 netos maravilhosos. Você viu alguns deles no meu colo antes. E quão boa foi a Dana? A Dana foi boa? Ele foi bom? Sabe, ele provavelmente estava nas únicas férias que tirou em talvez, nunca, porque ele trabalha. Mas cerca de 10 anos com a esposa dele. Muito longe, não vou dizer onde, mas muito, muito longe. Lugar lindo. E minha equipe ligou e ele disse, não vou poder fazer isso. Isso foi há muitos, muitos anos. Prometi à minha esposa que não posso fazer isso. E eles vieram. Eles disseram, o Dana não vai poder fazer porque ele era a minha primeira, segunda e terceira opção. Eu disse, bom, sabe, é uma pena. Mas eu entendo que ele está fora. E isso é bom para ele. E foi isso. Cerca de 30 minutos depois, ela voltou, senhor. O Dana acabou de ligar, ele vai fazer. E a esposa dele disse, você não pode recusar, você simplesmente não pode fazer isso. Você tem que ir. Essa é uma boa esposa. Então ele pegou um avião, ele chegou aqui há pouco tempo. Daqui a pouco ele vai pegar o avião de volta para casa para a esposa dele. Mas eles são ótimos. E eu só quero agradecer a ela, a ele e a toda a família deles. Porque não é fácil. E o Kid Rock, a mesma coisa. Ele falou, quero fazer parte disso. Quero participar. Porque sabe, o Kid tem aquela música incrível dele. A Big, Big Monster. Eu não fazia ideia, sabe? Ele se tornou meu amigo nos últimos 10 anos. E ele é incrível. Todo mundo adora ele. Eu nem sabia o quanto ele era famoso. Sabe, ele faz shows. Ele atrai 35, 40 mil pessoas toda vez que se apresenta. Acho que ele está ganhando tanto dinheiro que nem sabe o que fazer com tudo isso. Quer saber? E aí temos meu outro amigo que conheço há tanto tempo. E pegamos aquela música e foi um sucesso enorme. Mas nós fizemos aquilo. Eu vi uma lista das melhores músicas sobre a América. Essa estava em primeiro lugar na lista recentemente. Número 1. Então esse é o Lee Greenwood. Uma pessoa muito especial e linda. Ele é um homem maravilhoso. Mas todos eles queriam estar aqui. Eles ligaram. E o que dizer do Hoaxster? Ele não é demais? Ele não é santo? Excelente mesmo. Puxa vida. Ele pode chamar isso de entretenimento. Eu entendo de entretenimento. Mas quando ele costumava levantar um homem de 160 quilos sobre os ombros e depois arremessá-lo 2 fileiras para dentro da plateia, eu digo, talvez seja entretenimento, mas ele é um filho da mãe muito forte. Vou te dizer, eu assisti isso muitas vezes. Não há muitos artistas que possam fazer isso, não é? Você foi fantástico. Muito obrigado. Seguido por Eric.
O que foi aquilo tudo? Caramba, aquilo foi bom. Eu realmente não queria vir aqui. Mas ele foi tão incrível e é um jovem tão bom. Ele passou por muitos problemas e Dom ontem à noite foi incrível. Eles passaram por tantos problemas, eles foram intimados mais do que qualquer pessoa provavelmente na história dos Estados Unidos. Toda semana eles recebem outra intimação dos democratas. A louca Nancy Pelosi, a coisa toda é só bum bum bum. Eles têm que parar com isso porque estão destruindo o nosso país. Temos que trabalhar para tornar a América grande novamente, não para derrotar as pessoas. E nós vencemos. Nós os vencemos em tudo. Nós os derrotamos nos processos de impeachment. Nós os superamos nas acusações. Nós os vencemos. Mas o tempo que você tem que dedicar, o tempo que você precisa investir, se eles usassem esse talento para ajudar nosso país, teríamos uma nação muito mais forte e melhor. E Jason, a maior estrela da música country, Jason, obrigado por estar aqui. Jason, muito obrigado. Jason Aldean, Antes de ele é Trump ótimo. falar, Eu gosto ainda mais da esposa dele, aliás. Ela está aqui. Obrigado, Jason. Mas estou animado por ter um novo amigo e parceiro lutando ao meu antes de lado. Trump falar, essa galera tava cantando. O próximo vice-presidente Ele tá dos Estados Unidos, o atual senador de Ohio, J.D. Vance, e sua incrível esposa, Usha. Ele vai ser um ótimo vice-presidente. Ele vai ser excelente. Ele estará ao lado deste país e do seu movimento. O maior movimento na história do nosso país. Fazer a América grande novamente. Quando criticaram, disseram, vamos tentar parar o MAGA. Eu disse, MAGA significa fazer a América grande novamente. O que é que vocês vão parar? Não há nada para parar. Aí eles dizem, ah, é verdade. É muito difícil lutar contra isso. E todos que tentaram lutar contra isso falharam. Mas ele vai estar conosco por muito tempo. E foi uma honra escolhê-lo. Excelente, excelente aluno em Yale. A esposa dele também foi uma excelente aluna em Yale. Eles se conheceram em Yale. São duas pessoas muito inteligentes. Então, J.D., você vai fazer isso por muito tempo. Aproveite a jornada. E um agradecimento muito especial ao povo extraordinário de Milwaukee e ao grande estado de... Aí estão eles. Aí estão eles. Vocês são tão fáceis de identificar. O Green Bay vai ter um bom time este ano, não é? Eles vão ter uma boa temporada. Eles vão se divertir muito. A maioria da plateia não gosta disso, mas é verdade. Vocês vão ter um time muito bom este ano. E a propósito, Wisconsin, estamos investindo mais de 250 milhões de dólares aqui, criando empregos e outros desenvolvimentos econômicos por toda parte. Então, espero que vocês se lembrem disso em novembro. E nos deem seu voto. Estou tentando comprar seu voto. Serei honesto sobre isso. Serei honesto sobre isso, estou tentando comprar seu voto. E prometo que faremos Wisconsin ser grande novamente. Nós vamos conseguir. Obrigado. 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 Obrigado, senhor governador. Muito obrigado. Obrigado. Estou aqui esta noite para apresentar uma visão para toda a nação, para cada cidadão, seja você jovem ou velho, homem ou mulher, democrata, republicano ou independente, negro ou branco, asiático ou hispânico, estendo a vocês uma mão de lealdade e amizade. Juntos, levaremos a América a novos patamares de grandeza como o mundo nunca viu antes. Estávamos lá no primeiro mandato. Fomos atingidos pela Covid. Fizemos um ótimo trabalho. Ninguém sabia o que era, mas ninguém nunca viu uma economia pré-Covid. E então entregamos um mercado de ações que estava substancialmente mais alto do que antes da Covid. A Sumir fez um ótimo trabalho. Nunca recebi crédito por isso. Recebemos crédito pela guerra e por derrotar o Easy e tantas outras coisas. A grande economia, os maiores cortes de impostos de todos os tempos, os maiores cortes de regulamentação de todos os tempos.
a criação da Força Espacial e a reconstrução das nossas Forças Armadas. Fizemos tanto, fizemos realmente muito. O direito de tentar. O direito de tentar é algo muito importante. Conseguimos aprovar o direito de tentar. Eles estavam tentando conseguir isso há 52 anos. Alguém está com uma doença terminal e, felizmente, espero que não haja ninguém nesta plateia, mas isso acontece muito. Eles estão com doenças terminais e não podem usar nossos novos medicamentos de última geração e outras inovações. Mas estamos muito à frente. Temos os melhores médicos do mundo, os melhores laboratórios do mundo, e mesmo assim não era possível fazer isso. Eles estavam tentando aprovar isso há 52 anos. Não foi nada fácil. As seguradoras não queriam fazer isso. Elas não queriam assumir o risco. Os laboratórios não queriam fazer isso porque, se não funcionasse, as pessoas já estariam muito perto da morte. Eles não queriam fazer isso. Os médicos não queriam ter isso em seus registros, então reuni todos em uma sala. 52 anos eles tentaram. Parece simples, mas não é. E eu os fiz concordar que alguém que precisa, em vez de ir para a Ásia ou Europa ou algum outro lugar, se não tiver dinheiro, voltando para casa para morrer, simplesmente morreria. Conseguimos que eles assinassem um acordo, concordassem com isso, onde não processariam ninguém. Eles vão receber todos esses tratamentos. Eles vão receber muito rapidamente. E o que aconteceu é que estamos salvando milhares e milhares de vidas. É incrível. É uma sensação incrível. Sob a nossa liderança, os Estados Unidos serão respeitados novamente. Nenhuma nação questionará o nosso poder. Nenhum inimigo duvidará da nossa força. As nossas fronteiras serão totalmente seguras. A nossa economia vai disparar. Vamos trazer de volta a lei e a ordem às nossas ruas, o patriotismo às nossas escolas. E mais importante, vamos restaurar a paz, a estabilidade e a harmonia em todo o mundo. Mas para alcançar esse futuro, primeiro temos que resgatar a nossa nação de uma liderança fracassada e até incompetente. Temos uma liderança completamente incompetente. Esta será a eleição mais importante da história do nosso país. Sob a administração atual, somos de fato uma nação em declínio. Estamos enfrentando uma crise inflacionária que está tornando a vida insuportável, devastando a renda das famílias trabalhadoras e de baixa renda, e simplesmente esmagando o nosso povo como nunca antes. Eles nunca viram nada parecido. Também temos uma crise de imigração ilegal, e está acontecendo agora mesmo enquanto estamos sentados aqui nesta bela arena. É uma invasão massiva na nossa fronteira sul, que espalhou miséria, crime, pobreza, doenças e destruição para comunidades em todo o nosso país. Ninguém nunca viu nada parecido. Depois temos uma crise internacional do tipo que o mundo raramente presenciou. Ninguém consegue acreditar no que está acontecendo. A guerra está agora assolando a Europa e o Oriente Médio. Uma ameaça crescente de conflito paira sobre Taiwan, Coreia, Filipinas e toda a Ásia. E nosso planeta está à beira da Terceira Guerra Mundial. E esta será uma guerra como nenhuma outra por causa do armamento. As armas não são mais tanques do exército indo e vindo, atirando uns nos outros. Essas armas são de aniquilação total. É hora de uma mudança. Este governo não consegue nem chegar perto de resolver os problemas. Estamos lidando com pessoas muito duras e muito ferozes. Elas são pessoas ferozes. E nós não temos pessoas ferozes. Temos pessoas que são bem menos que ferozes, exceto quando se trata de trapacear nas eleições e em algumas outras coisas. E eles são ferozes. E eles são ferozes. Então, esta noite, te faço esta promessa ao grande povo americano. Vou acabar imediatamente com a devastadora crise inflacionária, reduzir as taxas de juros e baixar o custo da energia. Vamos perfurar, perfurar e perfurar. Dá para acreditar no que eles estão fazendo? Mas ao fazer isso, vamos liderar uma queda generalizada nos preços. Os preços começarão a cair. A energia fez os preços subirem. Eles pegaram nossas políticas energéticas e as destruíram. Depois, voltaram atrás imediatamente. Mas àquela altura, já se tinha perdido muito. Mas vamos fazer isso em níveis que ninguém jamais viu antes.
E vamos acabar com muitas coisas diferentes. Começaremos a pagar dívidas e a reduzir ainda mais os impostos. Nós demos a vocês o maior corte de impostos. Faremos ainda mais. Agora, as pessoas não percebem que eu reduzi os impostos muito, muito mesmo. E mesmo assim, arrecadamos mais receitas no ano seguinte do que quando a alíquota era muito mais alta. A maioria das pessoas perguntou, como você fez isso? Porque era um incentivo. Todo mundo estava vindo para o país. Eles estavam trazendo de volta bilhões e bilhões de dólares para o nosso país. As empresas tornavam impossível trazer o dinheiro de volta. A alíquota era muito alta e as complicações legais eram grandes demais. Eu mudei as duas coisas. E centenas de bilhões de dólares da Apple e de tantas outras empresas foram trazidos de volta para a nossa nação. E tínhamos uma economia como nenhuma outra nação jamais viu. A China, nós estávamos vencendo eles. Em níveis que eram realmente incríveis. E eles sabem disso. Eles sabem mesmo. Vamos fazer isso de novo, mas vamos fazer ainda melhor. Vou acabar com a crise da imigração ilegal, fechando nossa fronteira e terminando o muro, cuja maior parte eu já construí. Quanto ao muro, estávamos lidando com um Congresso muito difícil e eu disse, tudo bem, não vamos recorrer ao Congresso. Eu chamo isso de invasão. Demos aos nossos militares quase 800 bilhões de dólares. Eu disse, vou pegar um pouco desse dinheiro porque isso é uma invasão. E construímos a maior parte do muro, já está pronto, e o construímos usando esses fundos, porque afinal, o que poderia ser melhor que isso? Temos que parar a invasão em nosso país, que está matando centenas de milhares de pessoas por ano. Não vamos deixar isso acontecer. Vou acabar com todas as crises internacionais que o governo atual criou, incluindo a horrível guerra entre Rússia e Ucrânia, que nunca teria acontecido se eu era presidente, e a guerra causada pelo ataque a Israel, que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. O Irã estava falido. O Irã não tinha dinheiro. Agora o Irã tem 250 bilhões de dólares. Eles conseguiram tudo isso nos últimos 2 anos e meio. Eles estavam quebrados. Outro dia, eu assisti a um programa chamado Desfigure a Nação. Alguém já viu? E eles tinham um congressista democrata dizendo, bem, goste dele ou não, o Irã estava falido quando lidava com Trump. Eu disse à China e a outros países, se vocês comprarem do Irã, não permitiremos que façam nenhum negócio neste país. E vamos impor tarifas de 100% ou mais em todos os produtos que vocês enviarem. E eles me disseram, bem, acho que é isso. Eles não iriam comprar petróleo. E eles estavam prontos para fazer um acordo. O Irã ia fazer um acordo conosco. E então tivemos aquele resultado terrível, terrível que nunca mais deixaremos acontecer. O resultado da eleição, a gente nunca vai deixar isso acontecer de novo. Eles usaram a Covid para trapacear. A gente nunca vai deixar isso rolar de novo. E eles tiraram todas as sanções e fizeram tudo o que podiam pelo Irã. E agora o Irã está quase conseguindo uma arma nuclear, coisa que nunca teria acontecido. É uma vergonha o que esse governo, o estrago que esse governo fez. E eu falo isso direto. Se você pegar os 10 piores presidentes da história dos Estados Unidos, pensa bem, os 10 piores, junta tudo, eles não teriam feito o estrago que o Biden fez. Só vou usar esse termo uma vez. Biden, não vou mais usar o nome, só essa vez. O estrago que ele fez nesse país é inacreditável, é inacreditável. Juntos a gente vai trazer de volta a visão, a força, a competência e vamos ter uma coisa chamada bom senso, tomando a maioria das nossas decisões na real. Então, é tudo bom senso mesmo. A gente vai ter uma coisa chamada bom senso. Vamos ter algo chamado bom senso. Há poucos anos, durante minha presidência, tínhamos a fronteira mais segura e a melhor economia da história do nosso país e do mundo. Tínhamos a maior economia da história do mundo. Nunca tínhamos feito nada parecido. Estávamos superando todos os países, incluindo a China, de forma avassaladora. Ninguém tinha visto nada igual. Não tínhamos inflação. Os rendimentos estavam disparando. Acredito que o que aconteceu há 4 anos está acontecendo agora, só que é o contrário. E o mundo estava em paz. A inflação tem sido devastadora para o nosso país. Não importa quanto você ganhe, não faz diferença porque a inflação está corroendo seu poder aquisitivo. As pessoas que estavam economizando, ganhando salários excelentes, os mais altos de todos os tempos,
estavam conseguindo guardar bastante dinheiro. Agora, elas estão simplesmente sendo arruinadas. Não estão conseguindo economizar nada. Mal estão sobrevivendo. Estão recorrendo às suas contas poupança. Estão sacando o dinheiro só para sobreviver por causa da inflação. A inflação, lembre-se, é chamada de destruidora de países. Você pode voltar à Alemanha de 100 anos atrás. Você pode olhar para qualquer país que sofreu com uma inflação alta. Nós sofremos a pior inflação que já tivemos. Mas volte e veja o que aconteceu com esses países. Tivemos a pior inflação de todos os tempos sob o comando dessa pessoa. Mas em menos de 4 anos, nossos oponentes transformaram um sucesso incrível em uma tragédia e fracasso sem precedentes. Tem sido um fracasso monumental. Hoje, nossas cidades estão inundadas de imigrantes ilegais. Os americanos estão sendo espremidos para fora do mercado de trabalho e seus empregos estão sendo tomados. Aliás, vocês sabem quem está pegando os empregos que são criados? 107% desses empregos são ocupados por imigrantes ilegais. E vocês sabem quem está sendo mais prejudicado por milhões de pessoas entrando no nosso país? A população negra e a população hispânica, porque estão tirando os empregos da nossa população negra, da nossa população hispânica e também estão tirando dos sindicatos. Os sindicatos estão sofrendo por causa disso. Obrigado, obrigado. Eu também gosto de vocês. Muito obrigado. A inflação acabou com as economias de uma vida dos nossos cidadãos e forçou a classe média a um estado de depressão e desespero. É isso mesmo, é desespero e depressão. Não podemos e não vamos permitir que isso continue. Há menos de 4 anos éramos uma grande nação e em breve seremos uma grande nação novamente. Vamos ser uma grande nação novamente. Obrigado. Com a liderança adequada, todos os desastres que estamos enfrentando agora serão resolvidos. E serão resolvidos muito, muito rapidamente. Então, esta noite, quer você tenha me apoiado no passado ou não, espero que me apoie no futuro, porque eu vou trazer de volta o sonho americano. É isso que vamos fazer. Você nem ouve mais falar do sonho americano. Com grande humildade, peço que vocês fiquem empolgados com o futuro do nosso país. Fiquem empolgados. Fiquem empolgados. E a propósito, os noticiários olhem para todas as grandes emissoras. Olhem para elas. Elas estão todas aqui. Mas cada uma delas disse que esta poderia ser a convenção mais organizada, mais bem administrada e mais entusiasmada de qualquer partido que eles já viram. Cada uma delas. E é verdade. É verdade. E há amor no ambiente. Há muito amor. Então é melhor eu terminar com força. Senão vamos estragar tudo. E não podemos deixar isso acontecer. Agora, isso foi incrível. Todas as pessoas fantásticas que falaram. Todo mundo mandou muito bem. Quer dizer, não consigo pensar em ninguém que eu tenha achado que não foi ótimo. Cada pessoa. Eu me recuso a ser o único que não manda bem. Não façam isso comigo. Eles já estão se preparando. Viram? Eu dei uma ideia para eles. Agora, nós tivemos. Essa foi uma convenção incrível. Foi. Acho que vamos até sentir falta quando voltarmos para casa. Então, normalmente com uma. Primeiro de tudo, olhem essas multidões. É sobre amor. Essa semana, o Partido Republicano inteiro adotou formalmente uma agenda para a renovação da América. E vocês viram essa agenda. E é muito curta comparada com as agendas longas, chatas e sem sentido do passado, incluindo as dos democratas. Eles escrevem essas coisas com centenas de páginas e nunca as leem depois que terminam. No caso deles, felizmente, eles não leem porque são péssimas. É uma série de promessas ousadas que vamos implementar rapidamente quando vocês nos derem uma Câmara Republicana. E, senhor presidente, muito obrigado. Temos o nosso grande presidente da Câmara conosco esta noite. Senhor presidente, muito obrigado.
Vou dedicar um momento para agradecer ao Senado republicano. Temos muitos senadores aqui e me enviem de volta para a nossa bela Casa Branca daqui a poucos meses. Estamos falando de apenas alguns meses. Não pode chegar rápido o suficiente. Temos que fazer isso acontecer. Primeiro, devemos garantir alívio econômico aos nossos cidadãos. Desde o primeiro dia, vamos reduzir os preços e tornar a América acessível novamente. Temos que fazer isso acontecer. Temos que fazer isso acontecer. As pessoas não podem viver assim. Sob esta administração, a atual administração, os alimentos subiram 57%, a gasolina subiu 60% e 70%. As taxas de hipoteca quadruplicaram. E o fato é que não importa quais sejam, porque você não consegue dinheiro em lugar nenhum. Não dá para comprar casas. Os jovens não conseguem nenhum financiamento para comprar uma casa. $50 por família sob esta administração. Os republicanos têm um plano para reduzir os preços e baixá-los muito, muito rapidamente, cortando os custos de energia. Com isso, reduziremos o custo de transporte, fabricação e todos os bens domésticos. Muita coisa começa com a energia. Muita coisa começa com a energia. E lembre-se, temos mais ouro líquido debaixo dos nossos pés do que qualquer outro país de longe. Somos uma nação que tem a oportunidade de fazer uma fortuna absurda com a nossa energia. Nós temos, e a China não. Durante o governo Trump, há apenas 3 anos e meio, éramos independentes energeticamente. Mas em breve seremos ainda melhores que isso. Seremos dominantes em energia e abasteceremos não só a nós mesmos, mas também o resto do mundo. Reduziremos nossa dívida em 36 trilhões de dólares. Começaremos a reduzir isso e também diminuiremos ainda mais os seus impostos. Próximo. E por falar nisso, eles querem aumentar seus impostos em 4 vezes. Pense bem nisso. Durante toda a minha vida, cresci vendo políticos. Eu sempre gostei de política, eu acho. Eu estava do outro lado. Eu acompanhava a política e eles sempre falavam: vamos dar um corte nos seus impostos. Vamos dar um corte nos seus impostos. A minha vida toda, eu ficava ouvindo: vou te dar um corte nos impostos. Não é, senhor deputado? Deputado, era só disso que eles falavam. Este é o único governo que disse: vamos aumentar seus impostos em 4 vezes o que você está pagando agora. E as pessoas deveriam votar neles. Eu nunca ouvi isso antes. Você está pagando demais. Vamos reduzir ainda mais os seus impostos. Nós demos a vocês o maior corte, como eu disse. Vamos dar mais a vocês. E isso vai levar a um crescimento enorme. Queremos crescimento no nosso país. É isso que vai pagar nossa dívida. E depois vamos acabar com o desperdício ridículo e realmente inacreditável do dinheiro dos contribuintes que está alimentando a crise inflacionária. Eles gastaram trilhões de dólares em coisas relacionadas ao novo golpe verde. É um golpe. E isso causou pressões inflacionárias enormes, além do custo da energia. E todos esses trilhões de dólares que estão parados lá, ainda não gastos, vamos redirecionar esse dinheiro para projetos importantes como estradas, pontes, barragens. E não vamos permitir que seja gasto em ideias sem sentido do novo golpe verde. E vou acabar com a obrigatoriedade dos veículos elétricos no primeiro dia. Cara, a plateia bate palmas, hein, velho? Salvando assim a indústria automobilística do Sell as Seal, da obliteração completa que está acontecendo agora e economizando aos clientes americanos milhares e milhares de dólares por carro. É a plateia que mais bate palma. E neste momento, enquanto falamos, grandes fábricas recém-iniciadas estão sendo construídas do outro lado da fronteira, no México. Então, com todas as outras coisas acontecendo em nossa fronteira, essas fábricas estão sendo construídas pela China para fabricar carros e vendê-los em nosso país, sem impostos, sem nada. O sindicato United Auto Workers deveria ter vergonha de permitir que isso acontecesse. E o líder do United Auto Workers deveria ser demitido imediatamente. E todos os trabalhadores da indústria automobilística, sindicalizados ou não, deveriam votar em Donald Trump, porque vamos trazer de volta a fabricação de automóveis e vamos fazê-lo rapidamente.
Eles estão construindo algumas das maiores fábricas de automóveis do mundo. Pense nisso no mundo e vamos trazê-las de volta. Nós vamos fabricá-los. Não nos importamos com isso. Não nos importamos que isso aconteça. Mas essas fábricas serão construídas nos Estados Unidos. E nosso povo vai operar essas fábricas. A China. E se eles não concordarem conosco, vamos impor uma tarifa de cerca de 100 a 200% em cada carro. E eles ficarão impossíveis de vender nos Estados Unidos. Há muito tempo que outros países têm se aproveitado de nós. E pense bem, muitas vezes esses outros países são considerados nossos supostos aliados. Eles têm tirado vantagem de nós por anos. Perdemos empregos, perdemos receita e eles ganham tudo, destruindo nossos negócios e acabando com o nosso povo. Eu dei um basta nisso. Por 4 anos eu impedi que isso continuasse. E agora estamos realmente prontos para fazer mudanças como nunca se viu antes. E lembre-se, o USMCA, eu me livrei do NAFTA, o pior acordo comercial já feito, e o substituí pelo USMCA, que dizem ser o melhor acordo comercial já feito. Na verdade, provavelmente o melhor acordo comercial foi o que eu fiz com a China, onde eles compram 50 bilhões de dólares em produtos nossos. Antes eles não compravam nada. Agora eles compram 50 bilhões de dólares. Eles foram obrigados a isso. Mas eu nem falo mais sobre isso por causa da Covid. Eu nem menciono isso, francamente, por causa do que aconteceu com o vírus da China. Não vamos permitir que outros países venham, roubem nossos empregos e saqueiem nossa nação. Eles vêm e fazem exatamente isso. Eles saqueiam nossa nação. A única forma deles venderem seus produtos na América é fabricando-os na América. Muito simples. Fabriquem na América e somente na América. Simples. E essa fórmula bem simples, e o Congresso tem que concordar conosco, e eles vão concordar. Essa fórmula bem simples vai criar um número enorme de empregos. Vamos retomar o controle da indústria automobilística e muitas centenas de milhares de empregos. Perdemos tantos empregos ao longo dos anos. Se você voltar 20, 25 anos atrás, eles roubaram, indo para a China e o México, cerca de 68% dos nossos empregos na indústria automobilística. Vamos recuperar todos eles. Vamos recuperar todos eles, cada um deles. No centro do nosso plano de alívio econômico estão cortes massivos de impostos para os trabalhadores, que incluem outra coisa que acabou se tornando muito popular, na verdade. Aqui é muito popular. Neste prédio e em todos aqueles hotéis que eu vi que são tão legais, eu estou hospedado em um bom. Chama-se Sem Imposto sobre Gorjetas. Sem Imposto sobre Gorjetas. Sem Imposto sobre Gorjetas. Eu percebi isso jantando recentemente em Nevada, onde estamos na frente por cerca de 14 pontos. Olá. Nos vemos lá em breve, pessoal. Estávamos jantando num restaurante lindo, no Trump Building, na Strip. É um prédio incrível. E a garçonete se aproxima. Como está tudo? Uma pessoa muito simpática. Como vão as coisas? Ah, Sarah, tão complicado. O governo está sempre em cima de mim por causa das gorjetas, gorjetas, gorjetas. Eu disse, bem, eles te dão em dinheiro. Será que eles conseguiriam rastrear? Ela disse, na verdade, eu não sabia disso. Ela falou que muito pouco é dado em dinheiro. Está tudo registrado na conta. E eles vêm e levam tanto do nosso dinheiro. É simplesmente ridículo. E eles não acreditam em nada do que dizemos. E eles acabaram de contratar, como você sabe, 88 mil agentes para nos perseguir ainda mais. E eu disse, isso mostra o meu nível de, sabe, a maioria das pessoas contrata consultores, pagando milhões de dólares. Mas eu perguntei a ela, você ficaria feliz se não houvesse imposto sobre gorjetas? Ela respondeu, que ideia brilhante. Consegui minha informação de uma garçonete muito esperta. Isso é melhor do que gastar milhões de dólares. E todo mundo adora isso. Garçonetes, tatuadores, motoristas e todo mundo. É um grupo enorme de pessoas que estão sendo muito prejudicadas. Eles ganham dinheiro, deixe-os ficar com o dinheiro deles. Eu vou proteger a Previdência Social e o Medicare.
Os democratas vão destruir a Previdência Social e o Medicare, porque todas essas pessoas, aos milhões que estão chegando, vão entrar na Previdência Social e no Medicare e outros programas, e você não vai conseguir pagar por isso. Eles estão destruindo sua Previdência Social e seu Medicare. Com o meu plano, a renda vai disparar, a inflação vai desaparecer completamente, os empregos vão voltar com tudo e a classe média vai prosperar como nunca antes. E vamos fazer isso muito rapidamente. Mas nenhuma esperança ou sonho que temos para a América pode dar certo a menos que paremos a invasão de imigrantes ilegais, a pior que já foi vista em qualquer lugar do mundo. Nunca houve uma invasão como essa em lugar nenhum. Países do terceiro mundo lutariam com paus e pedras para não deixar isso acontecer. A invasão na nossa fronteira sul, nós vamos pará-la e vamos pará-la rapidamente. Você ouviu o Tom Homan ontem. Tom Homan, coloque-o no comando e apenas sente-se e assista. Brandon Judd, da Patrulha de Fronteira. Ele é incrível. Esses caras, sabe, na verdade, o trabalho deles seria muito mais fácil se não tivessem que fazer nada, mas eles querem fazer. Eles são patriotas. Brandon Judd, Patrulha de Fronteira, ICE. O ICE entra em ação. Você precisa ver o que o ICE faz com o MS. Você tem. Esse é provavelmente o pior grupo criminoso, e o ICE enfrenta eles. E eu conheço muitas pessoas aqui nessas fileiras, e elas são pessoas muito durões. Mas eles não querem fazer esse trabalho. Eles entram no meio de um bando de assassinos do MS. Eles são os piores. Provavelmente as piores gangues do mundo. Temos milhares deles. Eu removi milhares e milhares durante meus 4 anos. Nós os removemos e foi um prazer. Mas o ICE ia direto para o meio desses assassinos e você via socos voando. Você via tudo voando. E então eles os pegam. Eles os colocam em um camburão. Eles os levam de volta e os tiram do nosso país. E os outros países não estavam aceitando eles de volta. Então eu liguei e disse, avisem que não vamos mais dar ajuda econômica. No dia seguinte, recebi ligações de todos esses países que tiveram a ajuda cortada. Bilhões de dólares que gastamos em ajuda econômica para países que francamente não nos trazem benefício algum. E no dia seguinte fui procurado por todo mundo. Eu não conseguia atender todas as ligações. Senhor, qual é o problema? Eu disse. Vocês não querem levar de volta os criminosos que mandaram em caravanas para a América. Vocês não querem levá-los de volta. Bem, senhor, se o senhor quiser, poderíamos considerar seriamente fazer isso. E em menos de 24 horas, eles estavam sendo levados de volta. Por anos e anos, quando eu assumi, me disseram que o presidente Obama tentou fazê-los voltar, mas eles não aceitaram. Eles colocavam aviões na pista para que não pudéssemos desembarcar. Fechavam as estradas para que não pudéssemos usar os ônibus. Tudo tinha que voltar. Assim que eu disse, não haverá mais ajuda econômica de nenhum tipo para qualquer país que fizer isso, eles ligaram de volta e disseram, senhor, seria uma grande honra receber o MS-3. Nós os amamos muito. Nós os amamos muito, senhor. Nós vamos trazê-los de volta. No centro da plataforma republicana está nossa promessa de acabar com esse pesadelo na fronteira e restaurar completamente as fronteiras sagradas e soberanas dos Estados Unidos da América. E vamos fazer isso no primeiro dia. Isso significa 2 coisas no primeiro dia, certo? Perfurar, meu bem, perfurar e fechar nossas fronteiras. E a propósito, acho que todo republicano aqui é um patriota e a maioria dos democratas também. Queremos que as pessoas venham para o nosso país, mas elas têm que vir para o nosso país legalmente. Legalmente. Há menos de 4 anos, eu entreguei a esta administração a fronteira mais forte da história americana. Mas você pode ver no gráfico que salvou minha vida. Esse foi o gráfico que salvou minha vida. Eu disse, olhem, estou tão orgulhoso disso. Acho que é um dos melhores. Foi feito pela Patrulha de Fronteira. Um dos melhores gráficos que já vi. Mostrava tudo assim de uma vez. Vocês conhecem o gráfico? Oh, aí está ele. Isso é muito bom. Uau. Da última vez que mostrei aquele gráfico, nem cheguei a olhar direito para ele. Mas sem aquele gráfico, eu não estaria aqui hoje. É um gráfico mostrando a imigração ilegal que despencou em Trump. Nem cheguei a olhar para ele. Aí, ó, aqui ela despencou em Trump e depois subiu todo em Biden. Trump é onde tem aquela setinha vermelha. Eu falei, vocês têm que ver esse gráfico.
Eu estava tão orgulhoso dele. E quando cheguei lá, acabei nem vendo ele naquele dia. Mas estou vendo agora e fiquei Trump muito deixou orgulhoso. em 2020 ali, onde Se tá você aquela olhar para a seta lá vermelha. embaixo, aquela no nível mais baixo, a seta vermelha bem grossa na parte de baixo. Aquilo ali é o nível mais baixo de imigrantes ilegais que já entraram no nosso país na história registrada. Bem ali, bem ali. E aquela foi minha última semana no cargo. E aí você vê o que aconteceu depois que eu saí. Olha o resto. E se você olhar um pouco mais para frente, já está ficando meio antigo, mas eu ainda amo, né? Mas dá para ir muito mais alto com esses números. Olha o que aconteceu logo depois disso. A invasão começou. A gente teve o oposto. A gente parou a invasão. Mas a invasão que a gente parou foi fichinha comparada com o que aconteceu depois que eu saí. Olha o que aconteceu depois que eu saí. A gente teve a pior invasão de todos os tempos no nosso país. A gente acabou com toda aquela história de pegar e soltar. A gente acabou com a fraude nos pedidos de asilo. A gente parou o tráfico humano e fez acordos históricos para manter os ilegais em solo estrangeiro. A gente quer que eles fiquem no solo deles. No governo Trump, se você entrasse ilegalmente, era preso na hora e deportado. Você voltava na mesma hora. O atual governo encerrou todas aquelas ótimas políticas de Trump que eu implementei para selar a fronteira. Eu queria selar a fronteira. Novamente, entrem, mas entrem legalmente. Você sabe o quão injusto isso é? Tantas pessoas, centenas de milhares de pessoas, têm trabalhado por anos para entrar em nosso país. E agora elas veem essas pessoas entrando em nosso país em níveis sem precedentes. É muito injusto. E nós não vamos permitir isso. Não vamos tolerar isso. Eles suspenderam a construção do muro e acabaram com o permanecer no México. Tínhamos uma política chamada permanecer no México. Você acha que foi fácil conseguir isso do governo mexicano? Mas eu disse, vocês têm que nos dar isso. Se vocês não nos derem, haverá consequências. E eles nos deram, mas não foi fácil. Cancelaram nossos acordos de terceiro país seguro, demoliram o título 42, implementaram a política de pegar e soltar em todo o país. Isso é pegar e soltar, onde nós os pegamos e os soltamos em nosso país. Eu fazia com que nós os pegássemos e os soltássemos no México. Há uma pequena diferença. E tomou 93. Esta é a administração anterior. 93 ações executivas para escancarar nossa fronteira para o mundo. O mundo inteiro está invadindo nosso país por causa dessa administração extremamente imprudente. A maior invasão da história está acontecendo aqui mesmo, no nosso país. Estão vindo de todos os cantos do planeta, não só da América do Sul, mas da África, Ásia, Oriente Médio. Estão vindo de todo lugar. Estão chegando em números que nunca vimos antes. É uma invasão, sem dúvida. E essa administração não faz absolutamente nada para impedi-los. Eles estão vindo das prisões, estão vindo das cadeias, estão vindo de instituições psiquiátricas e manicômios. Eu digo, sabe, a imprensa sempre pega no meu pé porque eu falo isso. Alguém já viu O Silêncio dos Inocentes? O falecido e grande Hannibal Lecter. Ele adoraria ter você no jantar. Isso são os manicômios. Eles estão esvaziando seus manicômios. E os terroristas estão chegando em números que nunca vimos antes. Coisas ruins vão acontecer. Enquanto isso, nossa taxa de criminalidade está subindo, enquanto as estatísticas de crimes no mundo todo estão caindo, porque eles estão pegando seus criminosos e jogando no nosso país. E por acaso eu gosto de um certo país, e gosto muito do presidente desse país, mas ele tem recebido muita publicidade porque é um ótimo pastor do país. Ele diz que o país está indo muito bem porque a taxa de criminalidade está baixa. E ele disse que está treinando todas essas pessoas brutas. Eles são brutos, brutos, brutos mesmo. Ele está treinando eles. E olha, eu venho acompanhando esse assunto há 2 anos. Eu pensei, nossa, que maravilha. Vamos analisar isso melhor. Mas aí caiu a ficha. Ele não está treinando essa gente. Ele está mandando para cá todos os criminosos, traficantes, o pessoal que está na cadeia. Está despachando todo mundo para os Estados Unidos. E o diferencial dele é que não admite isso abertamente. Ele tenta convencer todo mundo do ótimo trabalho que faz governando o país. Bom, a verdade é que ele não faz um trabalho nada bom. E veja bem, se eu governasse um desses países, muitos países, uma porção de países por aí, eu seria pior que qualquer um deles. Eu teria esvaziado o lugar completamente. Mas nós nos tornamos um depósito de lixo para o resto do mundo, que está rindo da gente. Eles acham que somos idiotas, e eles não conseguem acreditar que estão se safando com o que estão fazendo. Mas não vão se safar por muito tempo. Isso é o que posso dizer para vocês.
Na Venezuela, Caracas, criminalidade alta, criminalidade alta. Caracas, Venezuela, realmente um lugar perigoso, mas não mais. Porque na Venezuela, o crime caiu 72%. Na verdade, se eles ganharem essa eleição, odeio até dizer isso, teremos nossa próxima convenção republicana na Venezuela, porque lá será seguro. Nossas cidades serão tão inseguras que não poderemos realizá-la em El Salvador. Os assassinatos caíram 70%. Por que eles caíram? Agora ele quer que vocês acreditem que é porque ele treinou assassinos para serem pessoas maravilhosas. Não. Eles estão em baixa porque estão mandando seus assassinos para os Estados Unidos da América. Isso vai ser muito ruim. E coisas ruins vão acontecer e vocês estão vendo isso acontecer o tempo todo. É por isso que, para manter nossas famílias seguras, a plataforma republicana promete lançar a maior operação de deportação da história do nosso país. Ainda maior do que o do presidente Dwight D. Eisenhower de muitos anos atrás. Sabe, ele era moderado, mas acreditava firmemente em fronteiras. Ele realizou a maior operação de deportação que já tivemos. Recentemente conversei com a mãe enlutada de Jocelyn Nunn Gary, uma mulher maravilhosa, uma preciosa menina de 12 anos de Houston, que no mês passado foi amarrada, agredida e estrangulada até a morte, após caminhar até a loja de conveniência a apenas um quarteirão de sua casa. Seu corpo foi abandonado perto da beira da estrada, em um riacho raso, encontrado por alguns transeuntes que não podiam acreditar no que tinham visto. Acusados do assassinato hediondo de Jocelyn, estão 2 imigrantes ilegais da Venezuela que cruzaram nossa fronteira, foram detidos e depois liberados no país por esta administração terrível que temos agora. Também me encontrei recentemente com a mãe e a irmã de Rachel Moran, ambas de coração partido. Rachel era uma mãe de 37 anos, com 5 lindos filhos que foi brutalmente estuprada e assassinada enquanto fazia sua corrida. Ela se esforçava para manter-se em boa forma física. Isso era muito importante para ela. Ela foi assassinada. O monstro responsável primeiro matou outra mulher, em El Salvador, antes de ser trazido para os Estados Unidos pela Casa Branca. Esta Casa Branca os deixou entrar. Depois, ele atacou uma menina de 9 anos e sua mãe durante uma invasão domiciliar em Los Angeles, antes de assassinar Rachel em Maryland. Viajou por todo o país, causando danos terríveis. A mãe de Rachel nunca mais será a mesma. Eu passei um tempo com ela. Ela nunca mais será a mesma. Também me encontrei com a maravilhosa família de Laken Riley, a brilhante estudante de enfermagem de 22 anos. Ela estava tão orgulhosa de ser a primeira da turma e estava fazendo uma corrida no campus da Universidade da Geórgia quando foi atacada, espancada e brutalmente assassinada. Mais uma vida americana foi tirada por um criminoso estrangeiro solto por este governo. E estamos falando de pessoas incríveis. Eram pessoas incríveis que morreram. Esta noite, América, este é o meu juramento. Não vou deixar esses assassinos e criminosos entrarem no nosso país. Vou manter nossos filhos e filhas em segurança. Enquanto trazemos segurança para nossas ruas, ajudaremos a trazer estabilidade ao mundo. Fui o primeiro presidente nos tempos modernos a não iniciar nenhuma guerra nova. Sabe, nós éramos os mais durões, éramos os mais respeitados. E você viu este país faminto e forte, governado por um líder muito poderoso e durão. Um cara durão. A imprensa não gosta dele porque ele é durão. E ele apareceu recentemente. Estavam fazendo perguntas a ele numa entrevista. O mundo inteiro está explodindo. O que está acontecendo? O que está rolando? Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria. Um homem muito durão. Ele disse: eu não quero pessoas entrando no meu país, explodindo nossos shoppings e matando gente. Mas eles perguntaram a ele: conte-nos o que está dando errado, o que está acontecendo, o que é isso. Ele respondeu: só há uma maneira de resolver isso. Ele disse: vocês têm que trazer o presidente Trump de volta aos Estados Unidos, porque ele mantinha todo mundo na linha.
Ele usou uma palavra que eu não usaria, porque não posso usar essa palavra, já que vocês diriam que é gabola, a imprensa diria. Ele era um gabola. Eu não sou gabola, mas Viktor Orbán disse isso. Ele disse que a Rússia tinha medo dele, a China tinha medo dele, todo mundo tinha medo dele. Nada ia acontecer. O mundo inteiro estava em paz. E agora o mundo está explodindo ao nosso redor. Todas essas coisas que vocês leem por aí não iam acontecer. Durante o governo do presidente Bush, a Rússia invadiu a Geórgia. Durante o governo do presidente Obama, a Rússia tomou a Crimeia. Com o governo atual, a Rússia está atrás de toda a Ucrânia. Para o presidente Trump, a Rússia não levou nada. Derrotamos 100% do ISIS na Síria e no Iraque. Algo que diziam levar 5 anos, Senhor. Diziam que levaria 5 anos, Senhor. Fizemos isso em questão de alguns meses. Temos um exército excelente. Nossos militares não são woke. São apenas alguns dos tolos no topo que são woke. Eu me dei muito bem. Com a Coreia do Norte, com Kim Jong-un, eu me dei muito bem. A imprensa odiava quando eu dizia isso. Como você poderia se dar bem com ele? Bem, sabe, é bom se dar bem com alguém que tem muitas armas nucleares, não é? Oh, arma nuclear. Veja, antigamente, diriam que isso é uma coisa maravilhosa. Agora eles dizem, como você pôde fazer isso? Mas eu me dava bem com ele e paramos os lançamentos de mísseis da Coreia do Norte. Agora a Coreia do Norte está agindo de novo. Mas quando eu voltar, vou me dar bem com ele. Ele também gostaria de me ver de volta. Acho que ele sente minha falta, se quer saber a verdade. Nossos oponentes herdaram um mundo em paz e o transformaram em um planeta de guerra. Estamos em um planeta de guerra. Olhe para aquele ataque a Israel. Veja o que está acontecendo com a Ucrânia. As cidades são bombardeadas. Como as pessoas podem viver assim, onde edifícios enormes estão caindo no chão? Começou a se desfazer com a desastrosa retirada do Afeganistão, a pior humilhação da história de nosso país. Nunca tivemos uma humilhação como essa. 13 heróicos EUA. Os militares foram mortos de forma trágica e desnecessária. 45 outros ficaram horrivelmente feridos. Ninguém nunca fala sobre eles. Sem braços, sem pernas, explosões no rosto. Horrivelmente feridos. E a propósito, temos um homem nesta sala que está concorrendo pelos EUA. Senado de um grande estado, Nevada, chamado Sam Brown, que pagou o preço final. Obrigado, Sam. Obrigado, Sam. Ele pagou o preço mais alto que alguém já pagou para concorrer a um cargo. E acho que ele vai se dar muito bem. Ele está concorrendo contra uma pessoa que não presta, não tem respeito nenhum, um peso-pena total. Mas o Sam, eu acho que pagou mesmo. A gente estava falando sobre isso com alguns senadores que estão se esforçando muito pelo Sam. Ele pagou o maior preço que qualquer senador já pagou para concorrer ao Senado. Acho que ninguém nunca ouviu falar do que ele fez. Ele era um verdadeiro herói, uma pessoa realmente incrível. E ele está concorrendo, e espero que todo mundo saia para votar no Sam Brown. E também deixamos para trás 85 bilhões de dólares em equipamento militar, além de muitos cidadãos americanos que ficaram para trás. Muitos cidadãos americanos encorajados por esse desastre. A Rússia invadiu a Ucrânia. Eles viram esse bando de gente incompetente. A gente tirou os soldados primeiro. Não, vamos tirar os soldados por último. Se eles tivessem seguido meu plano, a gente tinha um plano excelente. Mas o plano só entrava em ação se eles fizessem tudo perfeitamente. E eles não estavam fazendo as coisas perfeitamente, então dissemos que não entrava em vigor. Sabe, em 18 meses no Afeganistão não tivemos um. Eles estavam matando à vontade. Atiradores de elite. Eu falei com o líder do Talibã. Vocês já ouviram essa história? Abdul, ainda lá, ainda o líder do Talibã.
A imprensa caiu em cima de mim. Por que você falaria com ele? Eu disse, porque é lá que está acontecendo a matança. Não preciso falar com alguém que não tem nada a ver com isso. E eu disse a ele, nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso de novo. Nunca, jamais faça isso de novo. Você tem que parar. Porque durante o governo Obama, muitas pessoas excelentes e soldados, muitos soldados estavam sendo mortos à distância. Eu disse, se você continuar fazendo isso, vai ser atingido com mais força do que qualquer país já atingiu alguém antes. E ele respondeu, entendo, Vossa Excelência. Ele me chamou de Vossa Excelência. Fico me perguntando se ele chama o outro cara de Vossa Excelência. Duvido muito. O outro cara deu tudo para ele. Quer dizer, que tipo de acordo foi esse? Ele saiu e entregou tudo. Você sabia que o Afeganistão é hoje um dos maiores vendedores de armas do mundo? Eles estão vendendo as armas novinhas em folha que demos a eles. Mas pense bem nisso. Ele realmente me perguntou. Mas por quê? Por que você faz isso? Me mostre uma foto da minha casa. Eu disse, você vai ter que perguntar para o seu povo ou para uma das suas esposas. Mas ele podia descobrir sozinho. E por 18 meses, não tivemos um único ataque do Talibã contra um soldado americano. E então tivemos aquele dia terrível em que soldados foram mortos. Eu não estava lá por causa de uma eleição ridícula, mas tivemos aquele ataque horrível. E eles também abandonaram Bagram, uma das maiores bases do mundo. Bases aéreas em qualquer lugar do mundo, com as pistas mais longas, mais poderosas, reforçadas e espessas. Nós abandonamos. E eu não gostava dela por causa do Afeganistão. Eu gostava por causa da China. Fica a 1 hora de distância de onde a China fabrica suas armas nucleares. E você sabe quem tem agora? A China tem agora. Nós estávamos mantendo aquilo. E agora a China também está cercando Taiwan. E navios de guerra e submarinos nucleares russos estão operando a 60 milhas da costa de Cuba. Você sabia disso? Não. A imprensa se recusa a escrever sobre isso. Se fosse eu governando este país e tivéssemos submarinos nucleares em Cuba, garanto que as manchetes todos os dias seriam: o que há de errado com o nosso presidente? Vocês nem ouvem falar disso. Não estão ouvindo nada sobre isso. A Rússia tem submarinos nucleares e navios de guerra a 60 milhas de distância, senhor deputado. De Miami, por sinal, que está aqui presente. Correto? Em Cuba. E isso não seria tolerado se fosse outra pessoa no poder. Eles nem querem mencionar isso, mas agora talvez o façam. E digo ao mundo inteiro, queremos nossos reféns de volta, e é melhor que eles voltem antes que eu assuma o cargo, ou vocês pagarão um preço muito alto. Com a nossa vitória em novembro, os anos de guerra, fraqueza e caos chegarão ao fim. Eu não tenho guerras. Não tive outras guerras além do ISIS, que derrotei, mas essa foi uma guerra que já estava em andamento. Não tivemos guerras. Eu poderia acabar com guerras com um simples telefonema. Eu poderia acabar com guerras com apenas um telefonema. Se bem colocado, a guerra nem começaria. Vamos reforçar nossas forças armadas e construir um sistema de defesa antimísseis Iron Dome para garantir que nenhum inimigo possa atacar nossa pátria. E esse grande Iron Dome será construído inteiramente nos Estados Unidos. Vamos construí-lo nos Estados Unidos. E Wisconsin será um ótimo lugar para construí-lo. E por falar nisso, Wisconsin, assim como eu dei a vocês aquele enorme contrato de navio, e vocês estão fazendo um ótimo trabalho, não é, governador? Obrigado, governador. E eles estão fazendo um trabalho excelente. Na verdade, eu fiz uma pequena mudança no design e demos a eles algo incrível. Basicamente o que costumávamos chamar de contratorpedeiros. Agora estes são os mais bonitos. Eles parecem iates. Temos que pegar a proa e fazê-la. E o pessoal do estaleiro disse, esse cara parece saber o que está fazendo. Temos os navios mais lindos. Não é, governador? Todo mundo sentado ali e era um contratão que todo mundo queria. Eu dei para Wisconsin, mas vamos ter muito disso construído aqui mesmo. E o estado de Wisconsin e todos os outros estados.
Israel tem uma cúpula de ferro. Eles têm um sistema de defesa antimísseis. 342 mísseis foram lançados contra Israel. E só um passou um pouquinho. Ele estava bem danificado. Caiu no chão. Mas a maioria deles é. E o Ronald Reagan queria isso há muitos anos. Mas a gente realmente não tinha a tecnologia naquela época. Lembra que chamavam de nave estelar, espaçonave? Qualquer coisa para zoar ele. Mas ele foi um presidente muito bom mesmo. Mas agora a gente tem uma tecnologia incrível. E por que outros países deveriam ter isso e a gente não? Não. Vamos construir uma cúpula de ferro sobre o nosso país e vamos garantir que nada possa vir e machucar o nosso povo. E, de novo, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, vamos fazer tudo aqui mesmo. Chega de mandar para outros países para ajudar. É América primeiro. América primeiro. Vamos liberar o poder da inovação americana. E fazendo isso, logo estaremos perto de encontrar a cura para o câncer, para o Alzheimer e para muitas outras doenças. Vamos chegar ao fundo disso. Você se lembra daquele sujeito que eu não quero mencionar, exceto uma vez que tive que fazê-lo, porque quando você diz que é um dos 10 piores, eu tive que mencionar. Eu não queria que ninguém ficasse confuso, mas esse cara disse que iríamos encontrar a cura para o câncer. Nada aconteceu. Vamos chegar à cura do câncer, do Alzheimer e de tantas outras doenças. Estamos tão perto de fazer algo grandioso. Mas precisamos de um líder que permita que isso seja feito. Não permitiremos homens competindo em esportes femininos. Isso vai acabar imediatamente. E vamos restaurar e renovar as antigas grandes cidades do nosso país, tornando-as seguras, limpas e bonitas novamente. E isso inclui a capital do nosso país, que é um terrível campo de matança. Tantas coisas. Eles saem de Wisconsin, vão ver o monumento a Washington e acabam sendo esfaqueados, mortos ou baleados. Em breve estaremos muito orgulhosos da nossa capital novamente, Washington, D.C. A América está à beira de uma nova era de ouro, mas teremos a coragem de aproveitá-la. Vamos agarrá-la. Vamos torná-la uma realidade. Quer dizer, vamos trazer uma era de ouro como nunca se viu antes. Lembrem-se disso. A China quer fazer isso. O Japão quer fazer isso. Todos esses países querem fazer isso. Temos que produzir quantidades enormes de energia. Se formos produzir o novo, se você observar algumas das coisas que foram feitas e algumas das coisas que vamos fazer, mas a IA precisa de uma quantidade tremenda, literalmente o dobro da eletricidade que está disponível agora no nosso país. Dá para imaginar? Mas em vez disso, estamos gastando em lugares onde recarregam carros elétricos. Eles construíram 8 carregadores em um certo local no meio oeste. 8 carregadores por 9 bilhões de dólares. Pense neles como um tanque para abastecer seu carro. Pense nisso. Eles gastaram 9 bilhões de dólares em 8 carregadores, 3 dos quais não funcionavam. E se você vai fazer isso em todo o nosso país, esse mandato elétrico maluco, se você vai fazer isso, e aliás, eu sou totalmente a favor da eletricidade, eles têm sua utilidade. Mas se alguém quiser comprar um carro a gasolina, um carro movido a gasolina ou um híbrido, vai poder fazer isso. E vamos fazer essa mudança no primeiro dia. Então, para concluir, há apenas alguns dias atrás, minha jornada com vocês quase terminou. Nós sabemos disso. E, no entanto, aqui estamos nós esta noite, todos reunidos, falando sobre o futuro, promessas e uma renovação total. De uma coisa que amamos muito. Chama-se América. Vivemos num mundo de milagres. Nenhum de nós conhece o plano de Deus ou para onde a aventura da vida nos levará. Quero agradecer a Franklin Graham por estar aqui esta noite. Ele é um homem excepcional. Ele me escreveu uma nota recentemente. Tenho muito respeito por ele. Senhor, adoro a sua forma de contar histórias. Acho que é ótimo diante destes grandes comícios. Mas, Senhor, por favor, faça-me um favor. Não fará diferença nenhuma. Por favor, não use linguagem imprópria.
Fiquei um pouco envergonhado. Eu disse, não fará diferença nenhuma. Na verdade, a história não fica tão boa. Mas tenho me comportado muito bem. Para ser honesto, a história não fica tão boa. Preciso ter uma conversinha com o Franklin. Mas ele foi ótimo. Ele é um grande cavalheiro. O pai dele era incrível. Billy Graham. Meu pai adorava me levar para ver o Billy Graham. Meu pai me levava para ver o Billy Graham no Yankee Stadium. Ele tinha os maiores comícios que você já viu. Ele também era bom em fazer comícios. Mas ele se levantava e era um cara fantástico. Meu pai amava o Billy Graham. Mas eu amo o Franklin Graham. Acho que o Franklin tem sido fantástico. E estou me esforçando muito para seguir o conselho dele. Estou me empenhando nisso, Franklin. Mas se os acontecimentos do último sábado deixam algo claro, é que cada momento que temos na Terra é um presente de Deus. Temos que aproveitar ao máximo cada dia pelo nosso povo e pelo país que amamos. O agressor na Pensilvânia queria parar o nosso movimento, mas a verdade é que o movimento nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre vocês. É o movimento de vocês. É de longe o maior movimento na história do nosso país. Não pode ser detido. Não há como pará-lo. Sempre foi sobre os cidadãos patriotas e trabalhadores da América. Por muito tempo, nossa nação se contentou com muito pouco. Nos contentamos com muito pouco. Demos tudo para outras nações, para outras pessoas. Disseram a vocês para baixarem suas expectativas e aceitarem menos para suas famílias. Estou aqui esta noite com a mensagem oposta. As expectativas de vocês não são grandes o suficiente, não são grandes o bastante. É hora de começar a esperar e exigir a melhor liderança do mundo. Uma liderança ousada, dinâmica, incansável e destemida. Nós podemos fazer isso. Somos americanos. A ambição é nossa herança. A grandeza é nosso direito de nascença. Mas enquanto nossas energias forem gastas lutando uns contra os outros, nosso destino permanecerá fora de alcance. E isso não é aceitável. Em vez disso, devemos pegar essa energia e usá-la para realizar o verdadeiro potencial do nosso país e escrever nosso próprio capítulo emocionante da história americana. Podemos fazer isso juntos. Vamos nos unir, nós vamos nos unir e o sucesso nos unirá. É uma história de amor, sacrifício e tantas outras coisas. E lembre-se da palavra devoção. É uma devoção sem igual. Nossos antepassados americanos atravessaram o Delaware, sobreviveram ao inverno gelado em Valley Forge e derrotaram um poderoso império para estabelecer nossa querida república. Eles lutaram com tanta bravura, perderam tantos dos seus, avançaram milhares e milhares de quilômetros através de uma fronteira perigosa, domando o deserto para construir uma vida e um lar magnífico para suas famílias. Colocaram suas famílias em carroças cobertas, percorreram trilhas perigosas, escalaram montanhas imponentes e enfrentaram rios e corredeiras para reivindicar seu espaço na vasta, nova e belíssima fronteira. Quando nosso modo de vida foi ameaçado, os patriotas americanos marcharam para o campo de batalha, invadiram fortalezas inimigas, encararam a morte e enfrentaram esses inimigos para manter viva a chama da liberdade. Em Yorktown, Gettysburg e Midway, eles se juntaram à lista de heróis imortais. Tantos heróis, realmente tantos heróis, tantas pessoas extraordinárias. E nós temos que honrar essas pessoas. Não podemos esquecer dessas pessoas. Temos que valorizar essas pessoas. E construir monumentos para essas grandes pessoas é algo bom, não ruim. Eles salvaram o nosso país. Nenhum desafio era grande demais. Nenhuma dificuldade era insuperável. Nenhum inimigo era feroz demais. Juntos, esses patriotas perseveraram e resistiram. E venceram porque tinham fé uns nos outros, fé em seu país e, acima de tudo, tinham fé em seu Deus. Assim como nossos antepassados, agora devemos nos unir e superar as diferenças do passado.
Quaisquer desavenças devem ser deixadas de lado para seguirmos em frente unidos como um só povo, uma só nação, jurando lealdade a uma grande e bela, eu acho que é tão bela, bandeira americana. Nesta noite, peço sua parceria, seu apoio e humildemente peço o seu voto. Eu quero o seu voto. Isso vai tornar nosso país grande novamente. Todos os dias me esforçarei para honrar a confiança que vocês depositaram em mim. E nunca, jamais os decepcionarei. Eu prometo isso, eu nunca vou decepcioná-los. Para todos os homens e mulheres esquecidos que foram negligenciados, abandonados e deixados para trás, vocês não serão mais esquecidos. Vamos seguir em frente e juntos venceremos, venceremos, venceremos. Vencer, 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 vencer. Nada vai nos desviar, nada vai nos atrasar e ninguém jamais vai nos deter. Não importa quais perigos surjam em nosso caminho, não importa quais obstáculos estejam à nossa frente, continuaremos nos esforçando em direção ao nosso destino compartilhado e glorioso. E não falharemos. Juntos salvaremos este país, restauraremos a República e inauguraremos os amanhãs ricos e maravilhosos que nosso povo realmente merece. O futuro da América será maior, melhor, mais ousado, mais brilhante, mais feliz, mais forte, mais livre, grandioso e mais unido do que nunca. E simplificando muito rapidamente, faremos a América grande novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Wisconsin. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, Wisconsin. E Deus abençoe os Estados Unidos da América, nosso grande país. Muito obrigado a todos. Acabou. É isso. Show! Foi um discurso nacionalista, patriota. Trump falou algumas coisas para tentar unir a população, né? Acabar com um pouco a polaridade. E assim como Biden também, vários outras figuras estão falando muito em reindustrializar o próprio país, ou seja, trazer a cadeia de produção de volta para o próprio país. Trump falou várias vezes aqui nesse discurso sobre produzir nos Estados Unidos, gerar emprego nos Estados Unidos, trazer a produção para dentro do próprio país. É um discurso que está padrão, vários presidentes estão com essa linha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da dublagem. E tamo junto. Um abraço. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar esse lindo e maravilhoso discurso dublado, 100% em português. Você viu que o timbre tá idêntico à voz original, com pouquíssimas variações. E compartilhe esse discurso com algumas pessoas que gostariam de ver, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!